Nós vamos meditar hoje no livro de Atos, capítulo 20, do 26 ao 27, que diz: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. Por ocasião de separar-se dos seus amigos efésios, que tinham vindo a Mileto, a fim de despedir-se dele, Paulo não esperou deles cumprimentos por seu labor, nem solicitou elogios por sua fervente eloquência, conhecimento profundo ou capacidade de pensamento. Sobejamente reconhecia que mesmo que pudesse merecer parabéns por tudo isso, ainda assim poderia figurar como um reprovado. Por isso Paulo requeria um testemunho que fosse válido no tribunal celeste e de valor na hora da sua morte. Daí sua solene declaração: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. Estas palavras do apóstolo não continham egoísmo algum. Ele havia pregado a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade, tal e como lhe foi ensinada pelo próprio Espírito Santo, e a tinha recebido no seu próprio coração. Ó, que todos os ministros de Cristo pudessem honestamente lançar esse desafio. Nesta manhã, com a ajuda do Espírito de Deus, me proponho fazer duas coisas. Primeiramente, falarei sobre a solene declaração do apóstolo ao despedir-se, e em seguida, em poucas e solenes palavras, lhes direi minha mensagem de despedida pessoal. Inicialmente, então, consideremos as palavras do apóstolo ao despedir-se. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. O que é que primeiro nos chama a atenção é a afirmativa do apóstolo com respeito às doutrinas que ele havia pregado. Havia anunciado todo o conselho de Deus. E por isso devemos entender que ele havia proclamado aos efésios todo o evangelho. Não havia desenvolvido uma única doutrina e excluído as demais, porém que em todo momento se esforçou para apresentar todas as verdades do evangelho de acordo com a analogia da fé. Ele não tentou engrandecer desproporcionalmente uma verdade e diminuir outra até a insignificância, mas ele se esforçou em combiná-las conjuntamente, como as cores do arco-íris, e formar assim um todo harmônico e sublime. Como um homem inspirado por Deus, seus escritos são isentos de erro, mas como simples homem, jamais reivindicou para si a infalibilidade. Antes, pelo contrário, como qualquer outro indivíduo, Paulo também tinha de confessar seus pecados e lamentar-se de muitas faltas perante Deus. Talvez em mais de uma ocasião, ao pregar a palavra, não a apresentou com a clareza que desejava. Talvez também em mais de uma ocasião lhe faltou o zelo desejado para fazê-lo. No entanto, pelo menos, Paulo podia reclamar para si que jamais havia escondido voluntariamente a mínima parte da verdade, tal como está em Cristo. Agora devemos estudar a declaração do apóstolo em relação com a pregação atual. Se na verdade nos anima o desejo de apresentar todo o conselho de Deus, então devemos pregar as doutrinas do evangelho. Precisamos apresentar aquela grandiosa doutrina do amor do Pai para com seu povo, ainda antes da fundação do mundo, e ao mesmo tempo proclamar com voz de trombeta sua eleição soberana, os propósitos do seu pacto referentes àqueles incluídos nele e as promessas por ele promulgadas. Ainda mais, o verdadeiro evangelista não deve deixar nunca de apresentar toda a beleza que irradia da pessoa de Cristo, a glória e a perfeição da sua obra e, sobretudo, a eficácia do seu sangue. Seja o que for que omitirmos em alguma ocasião, essas verdades precisam ser proclamadas energicamente, vez após vez. Mensagem sem Cristo não é evangelho. É a ideia moderna de pregar a verdade em vez de Cristo. É um perverso estratagema do diabo. Entretanto, ainda não concluímos, pois do mesmo modo que há 3 pessoas na deidade, nós, em nosso ministério, devemos ter cuidado para que as 3 recebam a honra que lhes é devida. Portanto, a obra do Espírito Santo, na regeneração, na santificação e perseverança dos santos, deve ser exaltada em nossos púlpitos. Sem o poder dele, o nosso ministério seria uma carta morta, e não podemos esperar que ele o manifeste, a não ser que o honremos todos os dias das nossas vidas. No que temos afirmado até aqui, todos estamos de acordo.
Por conseguinte, me referirei a outros pontos doutrinários sobre os quais há divergência. Por isso, merecem estudo mais diligente, porquanto habitualmente se corre o perigo de ocultá-los. Inicialmente, direi que o pastor que não proclama a doutrina da predestinação com toda a sua solenidade e certeza, como uma das verdades reveladas por Deus, não prega todo o conselho de Deus. Da mesma forma, a doutrina da eleição é a obrigação do ministro, iniciando por este manancial de origem, assinalar todas as correntes doutrinárias que se derivam dela, a da chamada eficaz, a da justificação pela fé e a da perseverança segura e firme de cada crente. Precisa, além disso, cada ministro de Deus deleitar-se na proclamação daquele glorioso pacto no qual estão inseridas todas as coisas que são garantidas para todos os escolhidos, comprados pelo sangue de Cristo. Atualmente, existe a tendência de empurrar toda a verdade doutrinária para a sombra. Muitos são os pregadores que se ofendem com a austera verdade dos pactuários e que os puritanos testificaram no meio de uma geração licenciosa. Dizem-nos que os tempos mudaram, que devemos modificar as assim chamadas velhas doutrinas calvinistas e adaptá-las aos tempos modernos. Tais doutrinas, eles afirmam, devem ser diluídas, já que o homem alcançou tal nível intelectual que é absolutamente necessário recortar as arestas da nossa religião, suprimir os aspectos mais polêmicos e, desse modo, de um quadrado fazer um círculo. Qualquer um que procede assim, conforme julgo, deixa de declarar todo o conselho de Deus. Com referência a todas essas doutrinas, o fiel ministro deve ser claro, simples e direto. Não deve haver nenhuma dúvida quanto à sua crença nessas doutrinas. Ele deve pregar de tal modo que os ouvintes possam saber imediatamente se lhes anunciam um plano de salvação arminiano ou um plano de salvação segundo o pacto da graça, ou, em outras palavras, se lhes proclama salvação pelas obras ou salvação através do poder e da graça de Deus. Mas, irmãos, alguém pode pregar essas doutrinas em toda a sua plenitude e ainda assim não declarar todo o conselho de Deus. Existe um elemento de atividade e luta na vida do cristão. Aquele que é discípulo fiel terá que enfrentar uma batalha. Pregar apenas doutrina não basta. Devemos pregar também o dever. Devemos insistir fielmente e com firmeza na vida prática. Enquanto não pregar nada mais que doutrina, o ministro se encontrará com certa gente de intelecto pervertido, que o admirará, porém, logo que começar a dar ênfase à responsabilidade humana e dizer que se um pecador se perde, é por sua própria culpa, e que se perecer no inferno é também por culpa própria, então imediatamente clamarão: inconsistência! Como podem ser harmonizadas essas duas coisas? Inclusive, surgirão bons cristãos que não podem suportar toda a verdade e, portanto, se oporão ao servo de Deus, que não se contenta com fragmentos, ou seja, aquele que prega todo o evangelho de Cristo. Essa é uma das provas que o ministro fiel tem de sofrer. Com toda solenidade afirmo que não é fiel a Deus, nem tampouco a sua consciência, aquele que simplesmente prega a soberania de Deus e deixa de insistir sobre a doutrina da responsabilidade humana. E creio firmemente que todo homem que termina no inferno somente terá que culpar a si mesmo. A cada um que entrar pela porta em chamas, ser-lhe-á dito: você não quis, não escutou nenhum dos meus avisos, foi convidado à ceia, mas não veio. Eu o chamei, porém você recusou. Estendi minha mão e não fez caso. Então agora zombarei das suas calamidades e me rirei dos seus temores. O apóstolo se atreveu a enfrentar a opinião pública e pregou, por um lado, a responsabilidade humana e por outro, a soberania de Deus. Quando eu prego sobre a soberania divina, eu gostaria de possuir asas de águia para poder transportar-me às alturas dessa doutrina. Deus tem absoluto e ilimitado poder sobre o homem para fazer dele o que bem desejar, do mesmo modo que o oleiro determina o que executará com o barro. Que não discuta a criatura com o Criador, pois Deus não tem obrigação de justificar suas ações a ninguém. Mas ao pregar sobre o homem e ao referir-me à sua responsabilidade, me esforço para dar toda a ênfase possível sobre o tema. Confesso que sou, se alguém quiser chamar-me, homem de doutrina vulgar, uma vez que, como fiel mensageiro de Cristo, devo usar suas próprias palavras e dizer: quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus.
Não vejo como possa ser apresentado todo o conselho de Deus, a menos que esses dois pontos, aparentemente contraditórios, sejam salientados e claramente expostos. Para pregar todo o conselho de Deus, é necessário declarar a promessa de salvação em toda a sua espontaneidade, segurança e riqueza. Se o conteúdo do versículo bíblico se refere a essa promessa, de modo algum o ministro de Deus deve temer pregar sobre ele. Se se trata de uma promessa incondicional, o servo de Deus deveria fazer dessa incondicionalidade um dos traços mais proeminentes da sua mensagem. Seja o que for que o Senhor tenha prometido ao seu povo, o ministro deve pregá-lo irrestritamente. Se em vez de uma promessa, o conteúdo do texto for um mandamento ou uma ordem, o ministro não deve hesitar, deve proclamá-lo com todas as suas forças e com idêntica confiança que o faria com a promessa. O servo de Deus deve exortar e repreender com toda a mansidão. Deve sempre sustentar que a parte perceptiva do Evangelho é tão valiosa como a que se refere à promessa, cujo valor é inestimável. Ele precisa insistir com firmeza que os crentes, pelos frutos, serão conhecidos. E se a árvore não der bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Constantemente devemos insistir numa vida de santidade, tanto como numa vida feliz, para anunciar todo o conselho de Deus, isto é, para reunir-se 10.000 coisas em uma só. Creio ser necessário que o pregador, após ter encontrado o seu texto, pregue sobre ele com toda a fidelidade e integridade. Há muitos pregadores que tomam um versículo e o cortam em pedaços. Primeiramente o torcem, depois o saturam de noções vazias e por fim o oferecem como alimento espiritual à mente de baixo nível intelectual. Todo aquele que não permite que a palavra de Deus fale por si mesma, na sua linguagem pura e simples, não prega todo o evangelho de Deus, não prega todo o conselho de Deus. Se um dia deparar com um versículo como este, assim que não é do que quer, nem do que corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, o pregador fiel o desenvolverá e apresentará em toda a sua plenitude. E no dia seguinte, o Espírito Santo puser em seu coração o texto, e não quereis vir a mim para ter desvida, ou aquele apelo que insiste, quem quiser, tome de graça da água da vida, o fiel pregador o desenvolverá tão integralmente como o primeiro, não fugirá da verdade, ele ousará contemplá-la de frente, e então a apresentará do púlpito dizendo, fala, palavra de Deus, e que somente tu sejas ouvida neste lugar. Não permitas, Senhor, que eu perverta ou interprete falsamente tua própria verdade enviada do céu. Requer-se simples honestidade a palavra de Deus por parte daquele que trata de anunciar todo o seu conselho. Isso, no entanto, ainda não é tudo. Para anunciar todo o conselho de Deus, o pregador deve assinalar de maneira bem particular os terríveis pecados da hora presente. O verdadeiro pregador não condena o pecado de maneira geral, porém distingue separadamente os pecados. Não atira a esmo, e sim coloca a flecha na corda do arco, para que o Espírito Santo a dispare à consciência do indivíduo. O servo que é fiel ao seu Senhor não contempla a congregação como um aglomerado de pessoas, mas como um conjunto distinto de indivíduos, e portanto se esforça para ajustar o seu discurso às suas consciências, de modo que percebam que está falando diretamente a eles, como indivíduos. Comenta-se de Roland Hill que seus sermãos eram tão pessoais que mesmo uma pessoa sentada à distância, numa janela ou em alguma outra parte, não deixaria de dizer, esse homem está falando comigo. E o verdadeiro pregador sempre fala de maneira que os seus ouvintes sintam que há algo proveitoso para eles, uma reprovação, uma exortação ou uma orientação. Se houver algum vício que deva ser abandonado, algum erro que deva ser evitado, ou algum dever para ser cumprido, e no entanto, nada disso for mencionado no púlpito, então o pregador tem falhado em anunciar todo o conselho de Deus. Havendo predominância de certo pecado numa comunidade, ou pior ainda, numa congregação, se o ministro não se atrever a condená-lo por temer ofender alguém, podemos dizer que o tal não terá sido fiel à sua vocação, nem sincero diante de Deus. Não há maneira melhor de descrever-lhes o homem que anunciou todo o conselho de Deus do que conduzir-lhes às epístolas do apóstolo Paulo. Nelas encontrarão doutrina e preceito, experiência e prática. Ele nos fala de corrupção interna e de tentações externas.
Toda a vida espiritual está exposta e as orientações que precisamos são dadas. Nelas encontraremos palavras que caem como chuva e refrescam como orvalho, mas também frases que batem como trovões e resplandecem como relâmpagos. Nelas observarão o apóstolo agora com o cajado na mão e guiando gentilmente o rebanho aos verdes pastos. Mais tarde, vê-lo-ão com a espada desembainhada, combatendo os inimigos de Israel. Quem desejar ser fiel e pregar todo o conselho de Deus, tem que imitar ao apóstolo Paulo e pregar como ele escreveu, todo o conselho de Deus. Existiria algo capaz de tentar o servo de Deus, de modo que se afaste da direção certa e seja induzido a não pregar todo o conselho de Deus? Meus irmãos, vocês pouco compreendem qual seja a posição do ministro, se em alguma ocasião não sentiram a grande responsabilidade que pesa sobre ele. Identifique-se apenas com um aspecto da verdade e serão elogiados até as alturas. Limitem-se a um calvinismo que lhes permita usar apenas metade da Bíblia, de modo a perder de vista a responsabilidade humana, e encontrarão pessoas que os aplaudirão e gritarão aleluia. E então lhe levantarão um trono e chegarão a ser nada menos que príncipes de Israel para eles. Por outro lado, comecem a pregar mera moralidade, prática, sem doutrina, e verão que serão conduzidos nos ombros de outros homens. Todavia, se pregarem todo o conselho de Deus, ambos os grupos se levantarão contra o pregador. Uns o acusarão de arminianismo exagerado, enquanto outros o taxarão de hipercalvinista. Ora, um homem não gosta de estar entre dois fogos. Existe sempre a inclinação de satisfazer um ou outro grupo, ou seja, para aumentar o número de adeptos, a fim de conseguir um grupo de ferrenhos seguidores. Pobres de nós, se nos deixarmos influenciar por seus gritos. Logo, abandonaríamos o caminho estreito, a senda da justiça, verdade e retidão. Há muitos ministros sob a influência de pessoas ricas. Habitualmente o pregador pensa: mas que dirá o senhor fulano, editor de tal jornal, no seu artigo da próxima segunda-feira? Que dirá a senhora tal, na próxima vez que eu encontrá-la? Se todas essas coisas acrescentam um pouco de peso à balança, e se o pregador não permanece firme pelo poder do Espírito Santo, tudo isso fará com que se afaste um pouco do caminho estreito, no qual só pode permanecer se ele declarar todo o conselho de Deus. Certamente, aquele que adota a opinião de gente contrária receberá honras, enquanto o pregador que permanece sobre o puro estandarte da verdade, talvez encontrando-se só e lutando contra toda a maldade, tanto no mundo quanto na sua igreja, será objeto de vergonha e desonra. Portanto, não era um vulgar testemunho que o apóstolo reivindicava para si, ao afirmar que não havia deixado de anunciar todo o conselho de Deus. Mesmo que exista a tentação de não pregar todo o conselho de Deus, ainda assim o verdadeiro servo de Cristo sente-se impulsionado a proclamar toda a verdade, porque ela, e somente ela, pode satisfazer as necessidades do homem. Quantas maldades não são vistas neste mundo como resultado de um evangelho distorcido e feito em pedaços pelos moldes humanos? Que prejuízo tão terrível se tem causado a muitas almas por pessoas que têm pregado apenas uma parte e não a totalidade do conselho de Deus. Meu coração sangra ao refletir sobre a família onde a doutrina antinomiana já está predominando. Eu poderia contar muitas histórias tristes de famílias mortas em pecado, cujas consciências são cauterizadas devido à pregação fatal que ouvem. Já vi convicções suprimidas e desejos sufocados pelo sistema destruidor que retira a hombridade do homem e o torna tão irresponsável como um bovino. Não posso imaginar um instrumento mais útil nas mãos de Satanás para arruinar as almas dos homens do que o ministro que diz aos pecadores que não precisa se arrepender dos seus pecados, nem crer em Cristo. Esse homem é tão arrogante que se chama um ministro do Evangelho, mesmo quando ensina que Deus odeia certos homens infinita e imutavelmente, por nenhuma outra razão do que a de que ele simplesmente decide assim fazer. Ó irmãos, que o Senhor os livre da sedução do encantador e os conserve sempre surdos à voz do erro. Inclusive em famílias cristãs, quantos males não tem ocasionado um evangelho falsificado? Tenho visto recém-convertidos andando em humildade diante de Deus, vivendo cheios de gozo as primeiras fases da vida cristã, mas logo o maligno se introduziu em sua vida disfarçado
como um manto de verdade. Com o dedo de cegueira parcial lhe tocou os olhos, e agora ele pode ver apenas uma doutrina. Pode ver a soberania, porém não pode ver a responsabilidade. O pastor, que por um tempo foi amado, agora é aborrecido. Por um tempo foi considerado como fiel na pregação do evangelho, todavia agora veio a ser como um lixo. E qual foi o resultado final? Nada menos que tudo o que é contrário ao que é bom e à benignidade. O fanatismo tomou o lugar do amor, a amargura fez morada onde antes existia um caráter nobre. Eu poderia apresentar-lhes inúmeros exemplos para provar que onde se insistiu demasiadamente numa doutrina particular, o resultado foi excessivo fanatismo e rancor. E quando alguém chega a cair no fanatismo, facilmente sucumbirá a outros pecados para os quais Satanás o arrastará. É necessário, pois, que se pregue todo o evangelho. De outro modo, inclusive os espíritos dos cristãos serão danificados e mutilados. Tenho conhecido homens que eram diligentes na obra de Cristo e que trabalhavam com afinco para ganhar almas, mas de repente se identificaram com uma só doutrina e não com a verdade total e acabaram caindo em apatia espiritual. Por outro lado, quando as pessoas tomam apenas o lado prático da verdade e negligenciam o aspecto doutrinário, então com frequência caem no legalismo. Falam como se a salvação dependesse das obras e chegam quase a esquecer a graça pela qual foram chamados. São semelhantes aos Gálatas, têm sido fascinados pelo que ouviram. O crente só pode conservar-se puro em doutrina e simples e humilde em caráter se está sob a influência de uma pregação que abrange toda a verdade de Deus, como está no Senhor Jesus. E com referência à salvação de pecadores, queridos ouvintes, não podemos esperar que Deus abençoe nossos esforços para a conversão de almas, a menos que preguemos a totalidade do evangelho. Se eu pregar sempre sobre o só aspecto da verdade e excluir todos os outros, de modo algum poderia esperar a bênção do meu mestre. Contudo, se eu pregar como Deus quer que eu pregue, então ele abençoará a mensagem e porá na pregação o selo do seu testemunho vivo. Se penso que posso melhorar o evangelho ou torná-lo mais consistente ou relevante, que posso revesti-lo de modo a parecer mais atraente, então logo perceberei que o mestre me abandonou e que a palavra acabou foi escrita nas paredes do santuário. Quantas pessoas são mantidas na escravidão porque negligenciam os convites do evangelho? Elas anseiam pela salvação, sobem à casa do Senhor anelando ser salvas, mas ali só encontram a predestinação. Por outro lado, quantas multidões são aprisionadas nas trevas por meio da pregação do dever? É fazer, 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 nada se não fazer. E as pobres almas saem da igreja dizendo: que valor tem isso? Não posso fazer nada. Oxalá alguém me mostrasse o caminho da salvação. A respeito do apóstolo Paulo, verdadeiramente podemos afirmar que nenhum pecador que o ouviu deixou de receber o consolo que flui da cruz de Cristo. Nem tampouco algum santo foi turbado em espírito por lhe ter sido negado o pão do céu, ou por haver ele omitido aspectos preciosos da verdade de Deus. De maneira alguma, sob a pregação do apóstolo Paulo, o cristão prático chegou a ser tão prático que caiu no legalismo. Nem o cristão imerso só em doutrina chegou a abandonar por completo o aspecto prático. Sua pregação possuía tal consistência e riqueza espiritual que aqueles que o ouviram, sendo abençoados pelo Espírito Santo, tornaram-se cristãos em espírito e vida, refletindo em tudo a imagem do seu mestre, Cristo. Não creio que posso expor mais demoradamente este versículo. Nestes 2 últimos dias, me tenho sentido tão doente que os pensamentos que esperava apresentar-lhes de forma mais clara têm saído dos meus lábios desordenadamente. Deus tenha misericórdia de nós. Agora devo deixar o apóstolo Paulo, a fim de que eu possa dirigir-lhes umas fervorosas, sinceras e afetuosas palavras de despedida. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. Nada desejo dizer que seja de recomendação ou de exaltação própria. Não quero testificar da minha própria fidelidade, porém apelo a todos vocês, e por isso lhes protesto no dia de hoje, que não deixei de lhes anunciar todo o conselho de Deus. Com grande debilidade subi muitas vezes a este púlpito, e em muitas outras ocasiões desci dele com profunda tristeza, por não haver pregado com o ardor que desejei.
Devo confessar os meus muitos erros e omissões, especialmente certa carência de fervor a orar por suas almas. Não obstante, nesta manhã, minha consciência me absolve de uma acusação. E estou seguro de que também todos me absolverão, a de não ter deixado de anunciar todo o conselho de Deus. Se em alguma coisa tenho errado, foi um erro de juízo. Mas naquilo que se refere à verdade, posso dizer que nem o temor da opinião pública ou particular me fez abandonar aquilo que mantenho ser a verdade do meu Senhor e Mestre. Eu lhes preguei as coisas preciosas do Evangelho. Esforcei-me, tanto quanto possível, a proclamar-lhes a graça do Senhor em toda a sua plenitude. Conheço por experiência o grande valor dessa doutrina, e que o Senhor faça que eu nunca pregue nenhuma outra. Se não formos salvos pela graça, jamais poderemos ser salvos. Se desde o princípio até o final a obra da graça não dependesse de Deus, nenhum de nós poderia aparecer diante dele com plena aceitação. Proclama essa doutrina da graça, não por escolha própria, mas por ser uma absoluta necessidade. Pois se essa doutrina não for verdadeira, então somos todos perdidos, nossa fé é vã, nossa pregação é inútil, ainda estamos em nossos pecados e neles permaneceremos até o fim. Por outro lado, posso acrescentar que não tenho deixado de exortar, de convidar e de implorar. Tenho convidado o pecador a vir a Cristo. Pediram-me que não fizesse isso, porém não pude obedecer. Com as entranhas a suspirar por pecadores que perecem, não podia concluir as mensagens sem antes suplicar: venha Jesus, pecador, vem. Às vezes, com lágrimas nos olhos, me sentia movido a apelar aos pecadores para irem a Jesus. Sem este elemento de convite, não posso de forma alguma pregar a doutrina. Se alguém não recorre a Cristo, não será por falta de chamada, nem porque eu não tenha chorado por seus pecados, nem me tenha esforçado pelas almas dos homens. A única coisa que devo pedir-lhes é esta: testifiquem, deem testemunho de que neste aspecto estou limpo do sangue de todos vocês, porque tenho anunciado tudo o que sei sobre o conselho de Deus. Há algum pecado que eu não tenha censurado? Retive em segredo alguma das doutrinas nas quais creio? Existe alguma parte da palavra de Deus, seja doutrinária ou prática, que conscientemente lhes tenha escondido? Longe estou de ser perfeito, e novamente com lágrimas devo confessar minha inutilidade. Não tenho servido a Deus como devia, nem demonstrado pelo rebanho o fervor que desejaria. Agora que meu pastorado neste lugar terminou, desejaria iniciar de novo, para assim poder-me ajoelhar-me perante todos e rogar-lhes que atentem para as coisas que se relacionam com a sua paz. Mas aqui outra vez repito, que embora quanto ao ardor e ao zelo me considero culpado, em troca, em relação à verdade e à sinceridade, posso apelar ao tribunal de Deus, aos anjos eleitos e a todos vocês, de que não tenho falhado em anunciar todo o conselho de Deus. Se alguém o deseja, é fácil não pregar sobre uma doutrina polêmica. Basta não mencionar os textos que a ensinam. Uma doutrina polêmica, você imagina, poderia perturbar o seu ensino anterior. Tal atitude pode ser mantida com êxito por algum tempo. Talvez decorram anos antes que a congregação perceba isso. Entretanto, se há uma coisa que tenho tentado fazer, é a seguinte: tenho tentado apresentar-lhes alguma verdade que anteriormente eu havia descuidado. E se até esta data tenho omitido a menção de alguma verdade, minha oração será que daqui por diante tal verdade ocupe preeminência em minha pregação, e desta maneira possa ser vista e entendida por todos. Num momento, só lhes peço que neste dia de despedida sejam testemunhas da minha pergunta. E se caio num pouco de egoísmo, eu chego a ser nécio em gloriar-me. Não é por amor à vanglória, e sim por motivo mais elevado que lhes dirijo a pergunta. Talvez sobrevirão tristes provas a muitos. Dentro de pouco tempo, talvez alguns estejam frequentando lugares onde o evangelho não é pregado de verdade. Ou outros, depois de agora, adotem um evangelho falso. Apenas uma coisa lhes solicito: sejam testemunhas de que não foi por minha culpa. Testifiquem que tenho sido fiel e jamais deixei de anunciar-lhes todo o conselho de Deus. Em pouco tempo, alguns que até aqui têm frequentado este lugar de culto, ao ver que o seu pastor se retirou, talvez não vão a nenhum outro local. Talvez se tornem indiferentes. Quem sabe, se no próximo domingo permaneçam em casa ociosos e dissipando o dia. Mas tenho algo a perguntar-lhes antes que tomem a resolução de não assistir à casa de Deus outra vez.
São testemunhas de que tenho sido fiel? Pode ser que alguns tenham corrido bem enquanto estiveram sob a pregação da palavra, porém de agora em diante talvez a abandonem totalmente. Quem sabe se retornarão plenamente ao mundo, aos vícios, às blasfêmias ou algo parecido. Deus não permita tal coisa. Todavia lhes rogo que, se de novo se afundarem no pecado, pelo menos façam o seguinte em favor de quem não desejou outra coisa senão a salvação. Digam dele que foi sincero com todos e que jamais deixou de lhes anunciar todo o conselho de Deus. Ó, meus amados, talvez dentro de muito pouco tempo alguns de vocês se encontrem no leito de morte, quando o pulso se tornar fraco e os terrores da horrível morte o rodearem. Se ainda não for convertido, eu lhe suplico que, mesmo nesses momentos, acrescente algo à sua última vontade, ao seu testamento, à exclusão desse pobre ministro que hoje está à sua frente, de toda a participação nessa desesperada loucura que o levou ao descuido da sua própria alma. Porventura, não o chamei em altas vozes para que se arrependa? Não o exortei a que fizesse antes que a morte o surpreendesse? Não o aconselhei a fugir da ira vindoura e a refugiar-se na rocha da salvação? Ao atravessar o rio da perdição, ó pecador, não me culpe de homicida, pois no seu caso, posso dizer, lavo as mãos da inocência e sou limpo do seu sangue. Aproxima-se o momento quando todos nós nos reuniremos outra vez. Esta grande assembleia será absorvida por outra maior, muito maior, semelhante a uma gota d'água que se perde no oceano. Naquele dia, terei de comparecer diante do tribunal de Deus. No caso de eu não lhe ter avisado, ali serei acusado de sentinela infiel, e o seu sangue será requerido das minhas mãos, se não lhe tiver pregado a Cristo e apelado a que busque refúgio nele. Então, ainda que pereça, sua alma me será requerida. Ainda que tenha rido de mim e rejeitado a minha mensagem, mesmo que menospreze a Cristo e aborreça o seu evangelho, ainda que se afunde na condenação, todavia lhe rogo que me absolva do seu sangue. Eu vejo alguns aqui presentes que só me ouvem ocasionalmente, e no entanto, posso dizer que eles têm sido o assunto das minhas orações, como também das minhas lágrimas, quando eu os vejo continuando nas suas iniquidades. Bem, solicito de vocês só uma coisa, e como pessoas honestas, não me podem negá-la. Se vocês querem os seus pecados, se querem ser perdidos, se não querem vir a Cristo, pelo menos no meio dos trovões do dia do juízo, quando eu estarei diante do tribunal do meu Deus, absolvam-me de haver destruído as suas almas. O que mais posso dizer? Como posso pleitear com vocês? Tivesse eu língua de anjo e o coração do Salvador, talvez então pudesse fazê-lo, mas não sou capaz de fazer mais do que tantas vezes tenho feito. No nome de Deus lhes rogo que recorram a Cristo para refúgio. Se o que até aqui lhes tenho dito não foi suficiente, que Deus faça com que seja agora. Venha, pecador culpado, apresse-se a vir, aquele cujos braços estão estendidos para receber a toda a alma que com arrependimento e fé se achega a Ele. Um pouco mais de tempo e este pregador estará no seu leito de morte. Mais uns poucos dias de reuniões solenes, mais uns poucos sermões, mais algumas reuniões de oração, e já me verei no meu quarto, rodeado de amigos, pela última vez. Aquele que pregou a grandes multidões, agora precisa de consolo. Aquele que confortou a muitos na hora da morte, agora ele mesmo atravessa o rio. Meus amigos, acaso verei alguns de vocês junto ao meu leito de morte, a me acusar de não ter sido fiel? Acaso os meus olhos serão perseguidos por visões de homens, aos quais tenho entretido e divertido, mas em cujos corações jamais lancei a semente da verdade? Estando eu em meu leito de morte, ocorrerá que numa visão horrorosa desfilarão ante os meus olhos as grandes multidões que perante minha face se congregaram, que um após outro, de que me escutaram, me amaldiçoarão por haver sido infiel. Que Deus não o permita. Espero que todos me façam este favor, ao jazer no meu leito de morte, testifiquem de que sou limpo do sangue de todos e que jamais recusei de anunciar-lhes todo o conselho de Deus. Vejo-me naquele grande dia do juízo, como um prisioneiro em pé perante o tribunal, que farei diante de uma acusação como a seguinte: você teve muitos ouvintes,
Milhares se agregaram para ouvir as palavras dos seus lábios. Todavia você os iludiu, você os enganou propositadamente, você defraudou essas pessoas. Trovões, tais como nunca se ouviu antes, passarão por cima da minha cabeça, e relâmpagos mais terríveis do que já caíram sobre o diabo rasgarão este coração, se eu tiver sido infiel a vocês. Uma vez que tenha pregado às multidões, a minha posição será a mais terrível do universo todo, se eu for achado infiel. Ó, que Deus tire da minha cabeça o pior dos males, a infidelidade. E agora, neste momento, faço meu último apelo. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Entretanto, se não quiserem fazer isto, peço-lhes este único favor, e acho que não o negarão. Culpem-se a si mesmo pela sua ruína, pois estou livre do sangue de todos os homens, porquanto não deixei de anunciar-lhes todo o conselho de Deus. Isso é o bastante quanto ao testemunho que peço de vocês. Agora me dirijo a vocês com uma petição. A todos que aqui se acham presentes, desejo pedir-lhes um favor. Se em algo encontraram proveito, se em algo obtiveram consolo, se de algum modo as pregações que aqui escutaram serviram para conduzi-los a Cristo, rogo-lhes nesta ocasião, que talvez seja a última, que me apresentem em oração diante do trono de Deus. Graças às orações dos crentes, nós, pregadores, vivemos. Os ministros devem mais do que podem imaginar as orações das suas respectivas congregações. Amo a minha congregação, entre outras coisas, pelas incessantes orações que fazem por mim. Nunca houve um ministro pelo qual se orasse tanto como acontece comigo. E é por isso que peço a todos quantos, por razão de distância e por outras causas, se separem de nós, a que continue apresentando-me em seus pensamentos diante de Deus, e a que grave meu nome em seus corações tantas vezes quantas vocês se chegarem ao trono da graça. Pouco é o que lhes peço, simplesmente que supliquem: Senhor, ajuda o teu servo a ganhar almas para Cristo. Roguem que o Senhor o faça mais útil do que tem sido até agora. Se em alguma coisa está equivocado, ensina-lhe o que é verdadeiro. Se não tem confortado suas almas, peçam que possa fazê-lo no futuro. Mas se tem sido honesto com vocês, orem para que o seu mestre o guarde no caminho da santidade. E o que solicito para mim, o peço para todos quanto pregam a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, orem por nós, pregadores. Desejamos trabalhar em seu favor como servos que um dia terão de dar contas. Não é uma tarefa insignificante o ser ministro, quando se deseja ser fiel ao seu chamado diante de Deus. Há alguém que pensava ser um ministério uma coisa fácil. Richard Baxter disse: desejaria, Senhor, que ocupasse o meu lugar e que certificasse. Se agonizar em oração com Deus e inquietar-se pelas almas humanas é tarefa fácil. Se sofrer em silêncio toda espécie de abusos e experimentar desprezos e calúnias constitui um trabalho ameno, então façam vocês, porque eu de boa vontade cederia o meu lugar. Peço que orem por todos os ministros de Cristo, para que recebam ajuda, para que recebam sustento, para que recebam apoio, a fim de que não lhes faltem as forças em todas as tarefas que eles têm de desempenhar. Havendo-lhes, portanto, dirigido essa petição com referência a mim mesmo, e talvez nisso me possa culpar de certo egoísmo, ainda me resta fazer um apelo a determinado setor dos meus ouvintes nesta manhã. Não posso afastar da mente o fato de que ainda há muitos que, depois de ter ouvido inúmeras vezes a palavra de Deus aqui, ainda não têm entregado seus corações a Cristo. Alegro-me de vê-los neste recinto, mesmo que seja pela última vez, e é movido pelo pensamento de que não voltem mais a dirigir-se aos sagrados átrios da casa de Deus, e nem tampouco a ouvir a sua palavra outra vez, nem aos insistentes convites e solenes advertências contidas nela, que nesta ocasião lhes dirijo uma súplica. Notem, não é apenas um pedido, e sim uma súplica, e esta é de tal natureza, que se tivesse de suplicar pela minha própria vida, não faria com mais força e insistência, como ao dirigir-lhes este apelo. Pobre pecador, pare por uns momentos e raciocine. Você tem ouvido o Evangelho, mas não se beneficiou dele. Quando estiver às portas da morte, que pensará das muitas oportunidades da salvação que você rejeitou?
Que dirá o ser lançado ao inferno? E essas palavras forem repetidas aos seus ouvidos. Você ouviu o evangelho, porém você rejeitou. Que dirá quando, rindo, diante da sua face, os demônios lhe dirão: nós nunca rejeitamos a Cristo, nem depreciamos a sua palavra. Que dirá quando o empurrarem para o inferno, mais profundo ainda do que eles jamais sofreram? Imploro-lhe que se detenha e pense sobre isto agora. Valeria a pena viver nos prazeres deste mundo? Acaso não é este mundo lugar árido e sem brilho? Que o Senhor lhe revele o mal que reside no pecado. Você está nos seus pecados e ainda não foi perdoado. E enquanto perdurar esta situação, não poderá ser feliz, nem aqui nesta vida, nem na vindoura. Minha súplica é que se recolha ao seu lar, reconheça-se culpado e faça uma plena confissão diante de Deus, uma confissão plena de seus pecados. Peça que Ele lhe manifeste sua misericórdia por amor a Cristo, e Ele não a negará. Sim, Ele o atenderá e lhe concederá o que você pedir, removerá os seus pecados, o receberá e o tornará seu filho. E então, não somente será mais feliz nesta vida, como também no mundo vindouro. Rogo-lhes, homens e mulheres cristãos, que implorem a operação do Espírito Santo, que Ele conduza a muitos dos que estão reunidos aqui a uma confissão sincera, a uma oração verdadeira e a uma fé humilde. Que Ele faça com que muitos que nunca se arrependeram antes, voltem-se para Cristo agora. Ó pecador, a vida é breve e a morte se avizinha. Seus pecados são muitos, e se o julgamento possui pés de chumbo, possui também mão firme e pesada. Volte, eu lhe imploro, volte. Que o Espírito Santo mude o rumo da sua vida. Diante dos seus olhos, o Senhor Jesus está sendo levantado. Volte-se para Ele, eu lhe rogo, e contemple as feridas que padeceu em seu lugar. Olhe para Ele e viverá. Confie nele e será salvo. Porque todo aquele que crê no Filho do Homem tem a vida eterna, e não verá a condenação, nem a ira de Deus descerá sobre ele. E que agora o Espírito Santo de Deus nos outorgue sua bênção permanente, a vida eterna, por amor de Jesus Cristo. Amém.